Papas podem ser bem macabros e bem cruéis. Esse papa que eu vou trazer hoje aqui no canal é tão cruel, tão sombrio, que até a igreja rejeitou ele no final. Quer saber quem é esse papa? Bora pro vídeo. Fala galera assombrada, tudo bem com vocês? Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30. Vamos falar desse Papa macabro, que é o Papa Bento IX, que governou em 3 períodos entre 1032 e 1048 e é conhecido por ser um dos papas mais controversos da história. Ele foi acusado de uma conduta violenta e licenciosa, provocando uma insurreição em Roma e sendo expulso da cidade em 1045. Além disso, ele é notório por ter vendido o papado e depois reivindicado o cargo 2 vezes. Bento IX foi acusado de realizar orgias no Palácio Laterano, incluindo homens e animais, e de cometer vis adultérios e assassinatos, segundo o bispo Beno de Piacenza. Ele também se recusou a comparecer para enfrentar acusações de simonia relacionadas a vendas do papado de seu padrinho, o que resultou em sua excomunhão. Sua conduta levou os cidadãos de Roma a expulsá-lo da cidade em 1045. Essas acusações mancharam sua reputação e seu papado. Olha, gente, esse papo é muito bizarro. Simonia é a compra e venda de privilégios eclesiásticos como perdões e benefícios. De forma mais ampla, é qualquer contrato desse tipo proibido pela lei divina ou eclesiástica. É considerado um pecado grave dentro da tradição católica. Bento IX tornou-se papa pela primeira vez em 1032, apoiado pela influente família Tuxlani. Ele foi expulso de Roma em 1044 devido à oposição ao seu estilo de vida, mas retornou e vendeu o papado em 1045. Depois ele reivindicou o cargo 2 vezes, a última das quais após a morte do Papa Clemente II em 1047. Sua habilidade de se tornar Papa 3 vezes é única na história da Igreja. Após ser expulso de Roma, Bento IX foi substituído por Silvestre III. Mais tarde, Bento IX vendeu o papado a seu padrinho João Graciano, que se tornou Papa Gregório VI. Após a morte de Clemente II, Bento IX retornou e se reinstalou como Papa em 1047. No ano seguinte, por não comparecer ao tribunal para enfrentar as acusações de simonia, sua vida após a excomunhão é menos documentado, mas ele teria se retirado para a abadia de Grottaferrata, onde passou seus últimos anos. A família Tuxlani apoiou a nomeação de Bento IX como Papa devido à sua influência e poder em Roma. Bento IX, nascido Teofilato,
Era membro da família Tusculani e sobrinho de 2 papas anteriores. O conde Alberico III de Tusculum subornou o clero para eleger seu filho papa em 1032. A família Tusculani buscava manter seu controle e influência sobre a igreja e a cidade de Roma. Após a expulsão de Bento IX, a influência da família Tusculani na igreja diminuiu, embora ainda exercesse influência política. Oposições como a Reforma Gregoriana e o movimento da independência papal enfraqueceram seu poder. A nomeação de papas fora da família Tusculani e as mudanças políticas na Europa também contribuíram para a perda da sua influência. Durante seu pontificado, Bento IX foi descrito como um líder espiritual pobre, violento e cruel. Ele unificou os romanos através do ódio e não do amor. Sua gestão foi marcada por instabilidade na igreja, também pela simonia e debauchery papal. Se eu estiver falando errado, me desculpe. Ele foi excomungado então em 1048 devido a esses escândalos. Como já vimos durante seu pontificado, sendo então um líder espiritual pobre, violento, cruel, que unificou os romanos pelo ódio, não pelo amor, que ficou marcado por sua instabilidade, por sua corrupção, essas vendas de indulgências, essas vendas de perdões, tudo isso é corrupção. E após a sua expulsão, a família foi perdendo influência, porque era uma família fluente. Agora pensa, uma família que também colocou ele lá de forma corrupta, afinal de contas, né, foi molhando, né, o bimbim, né, foi lá colocando, né, através da sua influência, através de um bom presentinho gordo, que ele se tornou papa. Então, assim, a sua própria, como vou dizer, o próprio fato de Bento IX ter se tornado papa já foi corrupto, então já foi assim, imoral. Então não tinha muito. A própria forma dele ter entrado no papado já era corrupto. Então não dava para se esperar muito melhor que isso, mas ele conseguiu ser pior do que se esperava dele. Bom, após a sua família perder influência política, eles começou a se opor à reforma gregoriana e à restauração da independência papal. Embora seu papel eclesiástico em Roma tenha diminuído, eles mantiveram influência até que o Papa Alexandre III recuperou Tusculum para os estados da igreja em 1170. Desde o início de seu pontificado, Bento IX, de 20 anos, se destacou em seu cargo. Sua conduta não convencional se estendia à explosão de violência e imoralidade desenfreada. As farras duvidosas sob o teto do palácio de Latrão eram comuns. À medida que se aproximavam de sua presa, o destino interveio a favor de Bento. O eclipse do sol repentino envolveu a basílica na sombra, alarmando os supostos assassinos. Na confusão, o Papa fugiu do prédio. O Papa Gregório VI
Em 1045, em um extraordinário ato de traição, Bento IX vendeu egoisticamente o papado a seu padrinho Giovanni Graziano, um padre romano que em troca ofereceu a Bento uma considerável pensão. Graziano posteriormente se tornou Papa Gregório VI e em maio de 1045, mas um novo episódio estava prestes a tornar outro rumo dramático. Em 10 de dezembro de 1046, o Sacro Imperador Romano Henrique III presidiu o Sínodo de Sutri. O concílio foi convocado para resolver de uma vez por todas a desordem sobre o papado. Dois papas rivais, Silvestre e Gregório, argumentaram sua legitimidade perante o imperador. Bento ficou longe, escondido em seu castelo. Afinal, Henrique rejeitou todas as reivindicações e instalou o bispo saxão Suíde de Bamberg como Papa Clemente I. Os dias de Bento estão contados. Além disso, a tendência escandalosa de Bento por magia negra, carne ilícita e dinheiro de outras pessoas atraiu a ira de Henrique III, que agora estava muito zangado. Por causa dessa tendência de Bento VI por magia negra, que era algo que ele gostava muito e ele praticava sem nenhum pudor, e mesmo sabendo que a igreja condenava tais autos, ele fazia isso para quem quisesse saber ou não saber. Atraiu a ira de Henrique III, que estava muito zangado. Em 17 de julho de 1048, Bonifácio da Toscana, por ordem de Henrique, entrou em Roma e confrontou o Papa sitiado. Bonifácio veio da família dos senhores de Canossa e foi um dos nobres mais poderosos da Itália. Ele não era um homem para se discutir. Bento foi então finalmente banido de Roma. O espinho na lateral da Cátedra de São Pedro nunca mais foi visto na cidade. Bom, muito provavelmente este foi mandado de arrasta, já que ele nunca mais foi visto. E com o passar dos anos, a família dele foi recuperando então um pouquinho de prestígio, porque eles perderam prestígio por causa desse Bento, mas com o tempo foi recuperando. Então pensa, gente, nós já tivemos papas terríveis pela história. Agora, se esse conseguiu irritar a ponto de ter sido mandado, é porque ele aprontou muito. E o que pega a questão de moralidade com animais, de magia negra, eu fico imaginando que ele deve ter feito coisas terríveis com animais. E se ele fazia com animais, pode ter certeza que ele fazia com seres humanos também. E é aquilo que eu comentei, né? Se a própria forma dele ter entrado no papado foi uma forma por debaixo dos panos, né? Foi uma forma suja. Então, claro que tudo que ele ia fazer era sujo, né? Enfim, naquele tempo não existia fumaça, não era a fumacinha que escolhia quem ia ser o Papa. Enfim, não sei. Eu sei que isso os católicos não podem negar. A Igreja Católica tem uma história terrível, né? Ao longo dos anos. Agora a igreja tá aí
querendo se modernizar, tal, mas a história antiga da igreja é bem tenebrosa, para não dizer assustadora, né? Nessa aqui não é uma história exatamente sobrenatural, mas como ela é uma história, eu vou dizer, macabra, que eu acho assim notória, digna de ser lembrada, não quando é uma história de um papa cruel e que deve ser lembrada. Eu fico pensando, será que foi só isso que ele fez para irritar a Igreja Católica? Porque teve papas que eu acredito que fizeram coisas muito piores. Ele fez coisa que não está registrado em livros de história. Eu acredito que ele sabia demais também. Deve ter mais coisa, deve ter mais caroço nesse angu aí, porque tivemos papas bem terríveis pela história. Depois teve a Inquisição, gente. A história da Inquisição é horrorosa e mesmo assim não acontecia praticamente nada com os inquisidores. Tem mais coisa dessa história. Eu fico imaginando, não é nem teoria da conspiração, é real. Os segredos que o Vaticano tem, hein? É isso. Se você tem teorias sobre isso, põe aqui nos comentários que eu vou adorar saber se você tem teorias sobre os segredos do Vaticano. Bota aqui pra nós. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!